A reflexão de hoje vai nos provocar e nos levar a responder uma pergunta no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 6. A pergunta diz: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos a resposta. Sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis. Mas a minha pergunta para todos nós que estamos meditando juntos nesse momento é: você crê mesmo nisso? Você crê que todas as suas dificuldades, as minhas, serão resolvidas pela potente mão de Deus? Podemos ainda crer que Deus continua realizando sinais, prodígios e maravilhas? Eu então me lembrei de duas situações que me veio à mente nesse momento. A primeira está em Gênesis 18:14, quando o anjo declara para Abraão que na primavera voltará a ele e Sara terá um filho. Nós sabemos que Sara estava com 99 anos e Abraão estava com 100, e nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa e Deus os presenteou, mesmo na velhice, com um grande milagre, porque para Deus não há nada impossível. E a outra situação está em Lucas 1:37, quando o anjo visitou Maria e anunciou que ela havia sido a escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela então pergunta para o anjo como isso acontecerá, porque ela é virgem, e o anjo então declara que para Deus não há nada impossível e que a sombra do Onipotente a cobrirá e que ela terá um filho, e ela teve esse filho. Nós sabemos e cremos pela fé que assim realmente aconteceu. Nós estamos diante de uma situação em que o profeta Zacarias profetiza o retorno a Jerusalém, e o capítulo 8, então, de Zacarias vai trazer essa visão extraordinária e também essa promessa de uma rica semeadura, uma promessa de segurança, uma promessa de longevidade. Ele vai então trazer uma palavra tão extraordinária a partir do versículo 1, e eu quero meditar com você nesse momento em alguns versículos, porque eu não tenho tempo hábil para ler tudo, mas eu recomendo o capítulo 8 de Zacarias, nessa primeira semana em que estamos meditando de forma tão graciosa sobre esse novo ano que Deus gentilmente, bondosamente, generosamente está nos acrescentando, unicamente por graça e misericórdia, como tudo que temos vem de suas bondosas mãos. O capítulo vai começar nos dizendo, no versículo 1, mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. O ciúme ou zelo é um elemento básico da imagem de Deus no Velho Testamento. O ciúme de Deus mostra que ele é uma divindade pessoal e não uma força abstrata da natureza. Deus tem zelo por sua palavra e por seu povo da aliança. Esse zelo resulta em castigo quando há pecado, restauração quando há arrependimento e recompensas quando há busca por retidão. Como eu acabei de ler, ele diz que vai voltar a habitar em Jerusalém. A grande esperança da comunidade judaica depois do exílio da Babilônia era que o Senhor voltasse a habitar no meio do seu povo. Então ele vai dizer que voltará com certeza, que voltaria para Jerusalém, não apenas porque o templo havia sido reconstruído, mas porque a comunidade judaica havia sido purificada, como Zacarias no capítulo 3 vai falar, e também nós podemos ter
a certeza de que a sua palavra se cumpriria, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Dentro dessa palavra extraordinária, o texto vai dizer no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade avançada. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. E aí ele vai repetir, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo daquela época, seria impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. O Antigo Testamento mostra que essa imagem de homens e mulheres idosos caminhando e meninos e meninas brincando nas ruas representa o repovoamento e um retorno à vida normal em família na cidade outrora devastada quando foi invadida pelos babilônios. A volta da presença de Deus para o seu templo reconstruído traria a paz e a segurança aos habitantes de Jerusalém. Os habitantes atingiriam avançada idade adulta, em paz e contentamento, e veriam seus filhos e os filhos de seus filhos a brincar alegremente nas ruas. Mesmo que isso parecesse difícil, não seria impossível, porque o Senhor estava prometendo e ele foi capaz de realizar esse feito extraordinário. Ainda quero chamar a atenção para esse texto, quando ele vai dizer no versículo 11, mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Eu gostaria de ter tempo hábil para a gente falar mais do capítulo 8, porque eu sou completamente apaixonada pelo capítulo 8 do livro de Zacarias, pelas promessas, também pela nova aliança que está sendo firmada, diante da integridade, da verdade, da renovação, do pacto, do desejo também do povo, e também da mão estendida de Deus sobre o seu povo, sobre a sua herança, sobre o seu remanescente. O remanescente está sempre ligado aos fiéis. E esse capítulo, então, é um grande desafio, e ele vai concluir dizendo sobre o grande testemunho no último versículo, que é o versículo 23 desse capítulo, quando ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. E eu creio que em toda a terra nós estamos caminhando com Deus, porque nós somos o seu povo, nós somos a sua herança, e ele tem feito da sua possessão pessoal as mãos estendidas para abençoar a humanidade. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus está no nosso meio, nos conduzindo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos direcionando, nos enviando. E hoje é para celebrar a sua fidelidade e de que não há nada impossível para o Senhor, ainda hoje, e que Ele pode sim realizar feitos extraordinários. Então vamos colocar a nossa esperança, as nossas expectativas, a nossa vida e a vida do povo de Deus, de modo geral, nas mãos do Senhor, hoje e sempre. Amém.